podiam se ajoelhar. Era simplesmente a reação automática, era tão forte dentro deles que eles não aguentavam e caíam. E tinham caíam perante aquilo que eles estavam vislumbrando. Então, algo que é interessante, enfim. Então, e aí se fala que essa ideia com relação às festas judaicas, e sem dúvida que cada festa é uma oportunidade para que nós não temos o Beit HaMikdash hoje em dia, não temos o Beit HaMikdash, mas é uma oportunidade para que a gente veja Deus, para que a gente sinta isso e tenha esse tipo de, que Deus nos veja e tenha, enfim, por assim dizer, esse tipo de conexão, esse tipo de efeito, impacto dentro do nosso coração. Vamos fazer um pouquinho só de Halahá interessante. Então, na 14, Maimônides nos ensina algo bonito. Eu vou pegar aqui em hebraico só, porque aqui vai ficar mais fácil para mim. Aqui, ó. Não, eu posso pegar aqui. Não. Fala Maimônides, Ha'hefker, Afal Pechenoneder, Ariu Kemoneder, Shassur Lachzor Bo. Mas pessoa que ela fez Hefker. Ela fez, porque Hefker tem que ser, abandonar uma coisa tem que ser na frente de 3 pessoas, tem que ser uma coisa que não é, mas é uma coisa que realmente é feita, enfim, na frente, não é simplesmente, a gente, com relação ao nosso Hametz, por exemplo, sobre a Hametz a gente faz Bitul, mas Bitul talvez ainda não seria considerado Hefker, a gente anula o nosso Hametz. Hefker seria eu ir na frente de 3 pessoas e falar, todo o meu Hametz é Hefker. Mas para Hametz eu não preciso de tudo isso, uma vez que a Torá me proibiu de ter proveito daquilo, a Torá já me proibiu de ter proveito. Então já não é mais meu, então seria Bitul, anular simplesmente suficiente. Com relação a geral, tem que fazer Hefker, quer dizer, ir na frente do Bedin e falar, aquilo lá não é mais meu, eu não quero mais, se eu não fizer isso, ainda pertence a mim. Eu não tenho como tirar algo de mim, enquanto, enfim, porque isso que justamente a gente está falando. Para eu poder tirar algo que pertence a mim, eu tenho que fazer uma certa ação. Que significaria que, no caso, ir na frente de 3 pessoas, Beidin, e fazer esse abandono. Enfim, interessante que existe, para fazer abandono aqui no Brasil, quer dizer, precisaria de alguma... Interessante, isso aqui tem no judaísmo, para fazer abandono, precisa ser uma coisa, um procedimento a ser feito. E não simplesmente eu não querer mais, e não simplesmente eu desistir daquilo ou anular aquilo. Aquilo lá não vale nada para mim, ainda assim aquilo lá é meu. Hametz vale simplesmente falar, Hametz não vale mais para mim, já não é mais seu. Porque como a gente falou, na Torá própria já fala que não é, que a pessoa já não teria mais direito do proveito daquilo. Aqui no Brasil não, se largar já some. Certo. É só outra pergunta, não sei se... assim, essa é uma lei, enfim, interessante, vou falar. Quer dizer, se eu fui lá e deixei uma coisa na Avenida Paulista, deixei seu laptop, ou meu carro, enfim, com a chave, certo? Já era. Certo. Mas se vem uma outra pessoa e vê aqui, ele pode pegar para ele ou não? Não, legalmente não, mas legalmente ele vai pegar. Mas ele vai pegar, vai desmanchar inteiro. Certo. Mas eu não tenho direito de pegar? Ele deixou a BMW dele lá na... Não. O Audi dele. Não. Não tem, mesmo que ele deixou na polícia com chave. Que qualquer pessoa pode ir lá e roubar. Eu não posso pegar aquilo lá. Não pode. Quem pode é a prefeitura, pode rebocar e levar pro pátio. Ele não pode. Mas eles pegam. De acordo com os judaísmos, é uma discussão entre Maimônides, os Sefaradim e os Ashkenazim. Maimônides fala que não pode. O Turo, os Ashkenazim falam que sim pode. Uma vez que o cara deixou aquilo lá no lugar que qualquer um vai roubar, a pessoa pode pegar também para ela. A gente fala uma prova certa. Ele traz que uma vez que a pessoa se comportou com aquilo de uma forma que desleixada e que qualquer um poderia roubar, então ele acaba perdendo a sua propriedade, acaba perdendo, enfim, não é mais de uma certa maneira proprietário sobre aquilo, porque ele já, por mais que ele está falando, eu não quero que ninguém roube, não quero que ninguém pegue, não adianta, alguém vai roubar, você deixou lá. Então por isso qualquer pessoa que vir pode ir lá e pegar o carro para ele. Uma lei interessante, hein? Uma lei que... Sabe o que acontece no Japão?
aconteceu uma vez comigo. Sim. Eu tava muito cansado voltando do trabalho. Eu desliguei o carro já tinha essa de colocar a mão na porta e abrir automático, né? E aí eu não tranquei, porque eu tava muito cansado, era tarde. E eu acendi para pegar minhas coisas que estavam no banco. Acendi a luz interna. E bati a porta e fui embora. E eu achei que fosse trancar, né? Sozinho. E não trancou. Aí quando foi de manhã, o senhor, meu vizinho, me chamou e falou assim, olha, de madrugada, eu vi que sua luz estava acesa, eu fui lá e apaguei a luz do seu carro. Então assim, eu não só não tinha trancado o meu carro, como entrou uma pessoa, apagou a luz para não descarregar a bateria e fechou meu carro. Sim, sim. Mas lá é assim, os produtos na loja eles deixam para fora, só joga um saco assim para não molhar se chover. É muito seguro, muito, muito seguro. Aqui no Brasil, se fosse... Sim, como a gente fala, feliz é o povo que tem essa conduta. Uhum. Sim. É muito bacana ter esse conforto, sabe? Alívio de consciência. Sim, sem dúvida. Tipo sair, a porta ficar aberta, a janela ficar aberta, saber que ninguém vai entrar, sabe? Muito bacana. Vamos voltar. Sim. No especial. Então a gente dizia que Sim, uma próxima alahá. Uhum. Aí a gente acabou de falar sobre a ideia de brincadeira com palavras. Uhum. Porque às vezes nós falaram que tem diferença entre empréstimo e presente temporário. Uhum. Aqui Rambam fala, por exemplo, uma pessoa que quer fazer hefker, ele quer abandonar uma coisa, mas ele quer abandonar somente para os pobres e não para os ricos. Ele quer abandonar uma coisa, ele não quer mais aquilo, enfim, por algum motivo, enfim, seja lá qual for, mas ele não quer dar que algum rico vai pegar. Então ele fala, eu abandono isso, mas com a condição que os ricos não podem se apropriar. Você não pode se apropriar disso, somente um pobre pode se apropriar. Uhum. É hefker ou não é hefker? É hefker. Fala, mas isso que não é hefker. Ah, não. Porque não existe isso. Hefker é 100%, não existe fazer hefker pela metade. Uhum. Essa é uma lahá da Gemara que o Talmud já fala. Acho que Maimonides está legislando. המפקיר לעניים, אבל לא לעשירים, אינו הפקר. עד שהפקיר לכל, até que ele faça hefker para todo mundo, não é considerado hefker. Ou seja, não existe brincadeira de palavras, é por isso que eu trouxe. Ou é hefker ou não é, não existe hefker pela metade. Então se o cara falou somente para os pobres, nem para os pobres é hefker, ainda continua dele. Ah, então ele não pode estipular. Não tem como estipular, tem que falar que é hefker para todo mundo, não dá para fazer certo. Se por algum motivo, sei lá, ele não quer mais ter aquilo, certo? Então ele tem alguma questão que ele não quer mais ter aquilo, que, enfim, de repente o cara tem alguma questão, enfim, você pode... Mas ele fala, mas ele não quer dar pro rico. Então ele fala, é hefker, mas eu não quero que que o rico se aproveite. Não adianta. Não, ainda continua dele. Isso aqui não tem... Isso é muito bom saber, né? A mamãe está falando pra gente, a Maria da Gamará, que não tem como, infelizmente, isso daqui é... Isso é muito bom, muito bom. Porque eu sempre me preocupei com isso, sabe? Tá bom, sim. Então, então alguém que faz hefker pela metade, ainda é dele, não adianta. Ou ele vai lá e dá para um pobre especificamente, mas se ele vai lá, ele não quer mais ter aquilo, não tem ninguém lá, ele simplesmente quer abandonar, não tem como abandonar, não sei se ele abandonar para todo mundo. Fala a memória, diz assim também, fala, se alguém fez hefker dos seus escravos, então, a Torá permite vir, agora tem um escravo, ele falou, esses escravos não são, enfim, foi lá, ele falou, não são mais meus. A pergunta é, será que uma outra pessoa pode ir e adquirir estes escravos? Ou será que esses escravos, eles adquirem automaticamente a sua autoliberdade? Fala, amor, diz. Se ele é maior de idade, ele próprio se auto-adquire a sua liberdade, não tem ninguém, agora ele é livre, não tem como alguém adquirir. Se ele é pequeno... se ele é pequeno, ele não adquire a sua liberdade, e se uma outra pessoa vai lá e pega ele como escravo, ele adquire. Então, enfim, se ele é escravo grande, já se torna... Sem dúvida, sempre lembrando que hoje em dia é proibido pela Torá ter escravos, enfim, que uma vez que foi proibido, então é proibido ter escravos. Enfim, essa é uma pergunta clássica, como a Torá permitiu ter escravos, uma pergunta boa, enfim, como a Torá permite ter escravos, enfim. Tem aquela resposta que é uma questão da época, né? Mas aí vem a pergunta, será que a Torá, então, ela é
ela é, como se fala, ela é Reformado? não, ou se, não, se ela é como Manipulado? se fala, Alterado? ela é Maria vai com as outras. Porque na época, realmente, enfim, havia escravidão e tudo mais, então por isso a Torá vai permitir escravidão, já que todo mundo escreve. Mas pelo menos, enfim, existe a ideia de hoje em dia, para ter, enfim, uma vez que existe a proibição de escravidão, então todos os lugares que é proibido, pela Torá também é proibido, por quê? Porque Dina de Malchuta Dina, a lei do local, a lei da cidade, a lei que o mundo aceitou, é considerado como lei. Pela Torá. Uhum. Então tudo bem, então por isso, enfim... E antes podia pôr? O quê? E antes era possível? Era permitido existir escravo pela Torá. Uhum. Sim. A escravidão é proibida. Pelo mesmo motivo? Quer dizer, pelo mesmo motivo? Que devido, conforme as leis da... Não, aí, mas essa é a explicação clara, enfim, comum aqui. A Torá fez isso porque a Torá falou de acordo com aquilo que era o comum da época. Isso. A gente, enfim, a gente não pode... É por isso que tinha escravo? Não, Porque era comum da época? Mas essa é uma resposta que eu justamente falei, que talvez não seria tão boa, porque senão a Torá seria um pouco... certo, já que eles... Que mesmo que errado, a Torá permitiu, porque as pessoas... Porque era comum para a época, mas essa não seria uma resposta, enfim, tão boa, enfim. Uhum. Não é porque o outro faz errado que, enfim, que a Torá também, enfim, vai seguir essa... A Torá tem que falar, não pode. Uhum. Mas é que... Essa já é uma outra pergunta, mas essa é uma pergunta clássica que tem, mas é muito interessante que a gente tem que entender, pelo menos, que o mundo, ele passou por uma transformação que a gente não pode nem imaginar, na verdade. Então é interessante, a gente tem que pelo menos ter, por assim dizer, a humildade, vamos chamar assim, de entender que o mundo não era, tinha uma outra concepção, um outro entendimento. E por mais que para o nosso entendimento, o entendimento que eles tinham era 100% errado, 100% equívoco, 100% algo abominável, a permissão, enfim, de ter escravos, algo abominável, mas enquanto não houve a gente já tem essa transformação, e por isso a gente já acha algo abominável, mas enquanto eles não achavam, existia, por assim dizer, existia alguma visão que ainda permitia com que tivesse aquilo. Uhum. Com outras palavras, Deus ele criou da maneira que hoje em dia não é tão, por assim dizer, é uma coisa um pouco difícil de entender, mas hoje em dia é abominável porque a gente entende que é abominável. Antigamente não tinha essa percepção. Sim. E uma vez que não tinha essa percepção, então não era tão abominável, se a gente pode falar assim. Sim. E não é a mesma também, mesma concepção da escravidão, por exemplo, do Império. Sim. Não é a mesma coisa, é outro tipo, né? Tipo, tinha que sustentar, tinha que manter. Era bem no judaísmo, sem dúvida. No judaísmo, era sem dúvida. Bem diferente no judaísmo. Sim, então não tinha chibatadas, não tinha casa de escravo, nem nada disso. Então, sim. As pessoas confundem, né? Sim, até o ponto que até um escravo cananeu, na verdade, ele se tornava um pouco, em parte, judeu. Para ele se tornar um escravo cananeu, tinha que receber a Torá Mitzvot. Então ele se tornava em parte judeu. Então, sem dúvida que existe realmente uma diferença, enfim, do modo de visão sobre... Sim. Enfim, se diz que para a pessoa a ideia de escravidão, falando espiritualmente, se fala sobre uma historinha que tinha alguém que foi porque a Torá, na verdade, para o escravo cananeu, a Torá até permite você escravizar ele, enfim, tratar o escravo judeu, não pode tratar ele como escravo. Isso a gente acabou de ler. O escravo judeu não pode tratar ele como, enfim, o pesado, mas o escravo cananeu pode. Então tinha alguém que tratou o escravo cananeu dele dessa maneira. Mas, primeiramente, isso não faz parte da conduta, por mais que a Torá permite, que a lei seca permite, não faz parte da conduta mental judaica, de você tratar um escravo cananeu dessa maneira, mesmo que é permitido pela lei. Uhum. Mas aí então, ele estava tratando de maneira negativa, mas pesado, o escravo cananeu. E aí ele recebeu, enfim, uma certa punição, uma certa multa pela comunidade. Ele foi reclamar com o rabino que, enfim, a Torá permite ele tratar o escravo cananeu dessa maneira pesada, enfim, vamos chamar assim de... não sei se maltratar, mas enfim... Mais ríspida. Mais ríspida. Aí o rabino falou para ele, tudo bem, a Torá permite, mas a Torá ela permite você tratar o seu escravo dessa maneira se você tem a consciência que você é escravo de Deus. A Torá só permitiu você tratar o seu escravo dessa maneira porque existe aqui um aspecto espiritual, já que você
é escravo de Deus, você com relação a Deus se comporta dessa maneira, então, com relação ao seu escravo físico, teria essa ideia de você poder tratá-lo também da maneira de escravo, porque tudo aqui expressa, manifesta a ideia da escravidão espiritual, vamos chamar assim no sentido bom, que é o quê? Que é a pessoa que é escravo de Deus, que ela faz aquilo que Deus quer, mesmo se ela não entende, mesmo que ela não sabe, ela se entrega para Deus. Então ele falou, por assim dizer, se você está cobrando isso daqui do seu escravo, então você também, você só pode fazer isso, você também cobra de si mesmo para você, por seu serviço a Deus, que for dessa maneira. Se você é escravo de Deus, então aí você pode tratar o seu escravo dessa maneira. Mas se com você mesmo, com relação a Deus, você falar, não quero ser dessa maneira, eu quero entender, eu quero sentir, quero ser filho de Deus, por assim dizer, não quero ser escravo, quero ser filho, então você não pode mais tratar o seu escravo dessa maneira. Em outras palavras, você quer fazer isso com o seu escravo, então você também vai ter que lidar assim com Deus também. Você também. E aí se fala que justamente, enfim, antigamente tinha mais essa ideia de você se sentir escravo de Hashem, de fazer aquilo para Hashem, porque Hashem assim falou, porque Hashem assim estabeleceu. Então, independente se sente ou não sente, se você faz aquilo, você se entrega. Hoje em dia, mudou muito a ideia de como a gente serve a Deus, a ideia de como nós servimos a Deus. Servimos a Deus sentindo, servimos a Deus de coração. Quer dizer, não como escravos, mas sim como filhos, como, enfim, pessoas que entendem, que querem servir de coração, não como escravo que, enfim, simplesmente faz porque que tem a sua vantagem também, mas a gente faz a coisa porque a gente se identifica. Então, uma vez que a gente servir a Deus dessa maneira, então o escravo também tem que ser dessa maneira. Por assim dizer, então não pode mais ser escravo. Tem que ser alguém que vai fazer. Por isso hoje em dia não pode ter mais escravo. Porque mudou o conceito espiritual de como servir a Deus. Então, já que hoje em dia nós não servimos a Deus mais da maneira de escravos, então também os nossos funcionários não podem também ser mais escravos. Muito bom. Entendi. Toda a ideia de hoje em dia teve essa transformação de servir a Deus não simplesmente porque Deus falou, não simplesmente porque a gente se sente escravo de Deus, mas porque a gente entende. Então, se é assim que é a sua relação com Deus, porque você entende, porque você gosta, porque você se identifica, então o seu funcionário também não pode te servir como escravo, tem que te servir porque ele entende, porque ele gosta. Sim.